Olá, Vascaíno! Bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou André Luiz, está entrando no ar o programa Resumo Gigante, seu programa de notícias do Vasco, sempre às 7 horas da noite, no final da noite, em dias que não tem jogo do Vasco. Olha, o programa hoje está recheado, cheio de novidades aí, cheio de notícias que estão saindo na mídia vascaína, e nós vamos começar já pela contratação. O Vasco contrata o zagueiro do Zenit, Robert Renan, é esse mesmo. Vem para o lugar do Luiz Gustavo. O Vasco vendeu um ativo, um jogador da base, né? O Vasco vende o Luiz Gustavo para o Bahia, para o Grupo City, mas para o Bahia, por 5 milhões e meio de euros e fica com 25% do atleta. E para o lugar para repor ele no elenco, o Vasco trouxe o Robert Renan. Robert Renan está vindo por empréstimo de 1 ano, com se bater metas com opção de compra, né? E a gente não sabe ainda os valores que vai vir o Robert Renan. Espero que seja bem abaixo de 5 milhões e meio, porque o Robert Renan não é nem metade do jogador que é o Luiz Gustavo. Vem para compor elenco, vem para ser reserva do Lucas Freitas. Agora sim, o Lucas Freitas não tem sombra, o sombra é o Robert Renan. É um jogador só para compor o elenco. Não deu certo no Corinthians, não deu certo no Internacional, não deu certo no Zenit. Mas vai dar certo no Vasco, a torcida está empolgada, o presente de 127 anos, é pior do que o Escudeiro, né? Pior do que o Escudeiro é Robert Renan. Não, quem já teve Escudeiro de presente, né, de Natal, faz coisa de Natal na época, agora de aniversário, está levando um Robert Renan para casa. Ainda falta muita coisa para o Vasco a nível de elenco. O Vasco se desfez de todos os zagueiros do lado direito, né? Se desfez do João Vitor, só tem o Lucas Oliveira, porque o Maurício Lemos, que seria o reserva imediato do João Vitor, né? Com a saída do João Vitor, ele não teve chance nenhuma de jogar. Diz que se aborreceu, fez biquinho, quer sair e tem a proposta de um time argentino para ele jogar e de um time uruguaio. Ele quer sair, o Vasco não vai dificultar. Ele que é um jogador que veio emprestado, ele é do Atlético Mineiro, está emprestado no Vasco e o Vasco tem uma cláusula de renovação automática no final do ano se ele bater metas de quantidade de jogos. E ele não vai bater essa meta de quantidade de jogos. Ele é considerado um jogador difícil nos bastidores, é um jogador que não gosta do treino do Diniz, o treino é muito intenso, 2 horas de treino, reclama. Então é um cara que está ali atrapalhando e ele mesmo quer sair, disse que não está tendo oportunidade no Vasco, ele quer jogar. E então ele quer sair, quer jogar no Uruguai, que é a terra dele, ele é uruguaio, né? Ou então na Argentina. Então Maurício Lemos também está de saída do Vasco, já está vendo o time que vai, o empresário está acertando os detalhes, o Vasco não vai se opor, a transação é com o Atlético Mineiro, que também está querendo emprestar de graça, ninguém quer ver o Maurício Lemos nem pintado de ouro, mais um desacerto da gestão do Pedrinho, né? E aí o Vasco vai ficar faltando um zagueiro pela direita, porque hoje o zagueiro pela direita é o Hugo Moura, já que o Vasco emprestou o link para Volta Redonda e só tem o Lucas Oliveira, que também ninguém confia. Se o amigo está lembrado, até antes da saída do João Vitor, quando você tinha João Vitor, Luiz Gustavo, o Maurício Lemos no elenco, o Lucas Oliveira não era nem relacionado, ele estava atrás do Maurício Lemos. Agora ele está indo para o banco porque não tem opção, né? Ontem o Diniz chegou a colocar Vitor Luiz, zagueiro. Então o Lucas Oliveira não é nada confiável. É outro que o Vasco tem que repensar que vai ser feito com ele. Mas por enquanto ele vai ficando no elenco, até porque não tem outro. O Lucas Oliveira vai ser o segundo zagueiro reserva. Mas o Vasco precisa contratar um zagueiro para ser titular pela direita. Estão se falando no nome do Joaquim, que está no América do México, né? Mas o staff do Joaquim diz que não recebeu proposta nenhuma, não tem nada, não está conversando com o Vasco, não tem nada. A notícia complicada é que o Vasco tem até terça-feira da próxima semana para inscrever jogadores na Copa do Brasil. É isso mesmo. Se o Vasco passar de fase das quartas de final, não vai poder mais inscrever jogador para as semifinais nem para a final. Você tem que ir com esse time até o final. Já pensou ir para a Copa do Brasil sem zagueiro? Enfrentar o Botafogo sem zagueiro? E outra coisa, vamos enfrentar o Botafogo com uma zaga que provavelmente nunca jogou junto. Ou melhor, vamos enfrentar o Botafogo com Hugo Moura e Lucas Freitas. Rezar para o Hugo Moura não se machucar, porque o Vasco não tem reserva, né? Chegamos no meio do ano sem zagueiro. Olha, é um planejamento assim absurdo. Eu não sou contra a venda do Luiz Gustavo, não. Até sou por esse valor, acho um valor pequeno com um jogador de base da seleção brasileira. Mas o planejamento é muito mal feito, né? Bota o garoto para jogar, valoriza o garoto, que é um bom zagueiro, ele não deve nada ao Lucas Freitas, jogou bem as partidas que ele fez como titular da zaga do Vasco, deixava esse garoto jogando, valorizava ele e vendia no final do ano.
né, para uma reformulação do elenco, aí tudo bem. Aí vendia por 10, por 12 milhões, mas não. O pessoal aí da Sempre Vasco, sempre atrás de dinheiro, né? E aí venderam o garoto por 5 milhões e meio de euro. Pior, né? Vendeu para um rival, vendeu para um time ele vai jogar no Bahia. Ou seja, o Bahia que tem um elenco muito melhor do que o nosso, que é o Luiz Gustavo, serve para eles. Eles querem o Luiz Gustavo. O Vasco não serve o Luiz Gustavo, vende o Luiz Gustavo. Porque a gente não tem zagueiro e vende o cara. Uma coisa assim, sem explicação, né? E outros devem estar saindo, cara. Porque você vê, você acha que o Barros está feliz? O Barros estava jogando no América Mineiro, estava se destacando, estava jogando, veio pro Vasco, nem entra. Entra Thiago Mendes, entra o Vitor Luiz zagueiro, e o cara nunca entra, ele nunca tem chance de entrar. Tu acha que ontem no hotel, depois da derrota 2x0, tu acha que o Barros não ligou pro empresário dele? Pô, aqui tá difícil, cara. Pô, que burrada que a gente fez, sair do América Mineiro, por coisa chata. Pô, tá muito ruim isso aqui. Aí o cara, não, deixa que eu vou começar, que tu quer ver se eu consigo te vender aí. Papai, se aparecer uma proposta, o Vasco vai vender. É tudo que o Vasco quer vender. É dinheiro, é dinheiro, é dinheiro. E não importa o elenco, não importa o time, não importa o que vai acontecer com o time. Se o time for rebaixado, o responsável é o Pedrinho, sim senhor. Montou um elenco horroroso e ainda está enfraquecendo o elenco na janela do meio do ano. Todos os times se reforçaram. O Vasco está se enfraquecendo. Outra saída aí prevista é o Alex Teixeira, né? Também vai com Deus, meu filho. Vai, um abraço, fica com Deus. Vai rescindir o contrato, assim como foi o Souza. Está rolando conversas aí amigáveis para ele rescindir o contrato, porque ele está perdendo espaço e agora vai com a chegada do Andrés Gomes, talvez nem no banco fique mais. Então, a notícia do Vasco é essa, notícia pra caramba, aí coisa pra caramba pra gente falar de Vasco, né? Mas, infelizmente, nem tudo são notícias boas. Uma contratação que não empolga, um buraco na zaga pelo lado direito, não sei se vai repatriar o Lincoln, talvez repatriando o Lincoln, dê um arranjo melhor ali pela direita. Cara, não sei o que o Vasco vai inventar, o que o Vasco vai fazer. Vamos aguardar aí as cenas do próximo capítulo e o que nos resta é torcer. O que nos resta é torcer, só isso que nos resta. Outro exemplo que eu acabei esquecendo de dar antes de terminar o vídeo é o caso do Leandrinho. Leandrinho foi para a seleção sub-20, foi titular nos 2 amistosos da seleção brasileira sub-20, sequer fica no banco do Vasco. Não dá para entender. Fica o Vitor Luiz, que o próprio treinador não confia nele. Quando teve uma oportunidade que o Piton estava suspenso, que o reserva tinha que jogar, que era o Vitor Luiz, ele preferiu improvisar o Puma. Ora, se ele não confia no cara, para que ele leva o cara? O cara estava no banco. Ontem o Vitor Luiz entrou de zagueiro. E o Leandrinho nem no banco está. Então, tu acha que o Leandrinho também está feliz? Acho que o Leandrinho não está lá falando com o empresário dele. Pô, vamos lugar para jogar aí. O Leandrinho já jogou profissionalmente no mundo árabe, cara. Desde que voltou, não teve uma chance. Ele entrou para jogar 10 minutos como ponta esquerda. Não teve uma chance no time titular do Vasco como lateral esquerdo. Pô, é complicado o Vasco, né? O Vasco tinha que ser um timaço. Para a base não ter espaço, a gente tinha que ter um timaço, pô. Não tem como jogar, pô. O cara que joga o titular do time é o fulano de tal. Como é que esse cara vai entrar? Mas o Vasco não tem isso, timaço. E o jogador não entra, não joga. É assim, mistérios que acontecem, e a base vai sendo vendida e sendo dilapidado todo o patrimônio do Vasco. Essa que é a grande verdade. Mas é isso, tem gente que está feliz, né? Eu não estou, mas tem gente que está muito feliz aí. Tem uma rapaziada aí que comenta aqui no canal que, olha, estão felicíssimos, diz que a gente não entende nada, que o Robert Renan é maravilhoso. Então eu espero, eu vou torcer para que dê tudo certo. Eu não acho que é um bom jogador, mas enfim. Tá feliz? Então você fique feliz. Eu não tô feliz. Eu acho que a maioria também não tá feliz. Galera, curte esse vídeo, comenta, se inscreve no canal se você não for inscrito, aproveita, ativa o sininho de notificações, aquela opção toda. Valeu? Grande abraço, fique com Deus. Até o vídeo de amanhã, 8 horas, no Café do Gigante. Fui. Tchau.